Salve galerinha, tudo bem? Meu nome é Rafael Soares, sou do iMac 11C e eu e meu grupo iremos explicar sobre função exponencial. Meu grupo é composto pelo Arthur, Wellington, Paola, Rafael que sou eu, Caio, Pedro e Jair. Datação de carbono 14 explicada por Pokémon. Introdução ao carbono. Carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono, formado na estratosfera quando nêutrons de raios cósmicos colidem com o nitrogênio 14. Nitrogênio 14 reage com o nêutron, produzindo carbono 14 e um próton. Após sua formação, o carbono 14 reage com o oxigênio, originando o gás carbônico, que é incorporado ao ciclo do carbono por plantas, via fotossíntese, e posteriormente por animais herbívoros e carnívoros. A quantidade de carbono 14 na atmosfera se mantém constante, pois sua taxa de produção é igual à sua desintegração. Seres vivos absorvem continuamente carbono 14 até atingirem o equilíbrio com a atmosfera. Ao morrer, o organismo deixa de incorporar carbono 14 e o isótopo presente em seus tecidos começa apenas a se desintegrar. Princípio fundamental da datação de carbono 14. Olá, meu nome é Arthur, do iMac 11C, e eu vou falar um pouco sobre a datação por carbono 14. Ela é um método radiométrico que determina a idade real de materiais orgânicos, como fósseis de pokémons antigos, como por exemplo o Aerodactyl e o Kabuto. Diferente de métodos comparativos, ela permite atribuir um tempo concreto, sendo amplamente usada pelos laboratórios da Devon Corp e pelo professor Carvalho em pesquisas paleoarqueológicas. Desenvolvidas por Willard Libby na década de 1940, ele propôs que o carbono 14, representado aqui como pedras de mega-evoluções instáveis, existe em todos os seres vivos. Em 1960, Libby recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo avanço científico. Em 1947, Libby demonstrou que o carbono 14 se desintegra a uma taxa constante, permitindo medir a idade de objetos usando equipamentos sensíveis, semelhantes aos sensores usados em escavações Pokémon. Apesar de existirem técnicas mais modernas, luminescência, termoluminescência, ressonância de spin, o método do carbono 14 segue o mais conhecido e o mais aplicado. É, o, a datação por carbono 14 permite datar materiais entre 50.000 a 70.000 anos, sendo essencial em arqueologia, geologia e identificação de ossadas, inclusive de pokémons pré-históricos. Oi, meu nome é Paola, do MXNC, e eu vou falar sobre a meia-vida do carbono. Quando um ser vivo morre, a quantidade de carbono 14, que são as pedras de evolução estáveis, começam a diminuir, pois o carbono 14 passa por desintegração radioativa. No decaimento, o nêutron transforma-se em um próton, emitindo uma partícula beta. O carbono 14 com número atômico 6 transforma-se em um nitrogênio 14 com número atômico 7, mais uma partícula beta menos, formando o nitrogênio 14. Como essa desintegração ocorre com meia-vida de 5.730 anos, é possível datar materiais orgânicos dessa ordem de grandeza, ideal para fósseis relativamente recentes encontrados por pesquisadores Pokémon, mas inadequado para criaturas extintas há milhões de anos. Qualquer decaimento radioativo possui uma constante de decaimento expressa como meia-vida, o tempo para que metade dos núcleos estáveis desapareçam. Para o carbono 14, a meia-vida é 5.730 anos. Um exemplo: imagine que o professor Carvalho guarda uma cápsula com 100 pedras de evolução estáveis usada para estudar o DNA fóssil de um aerodático. Após 5.730 anos, restariam 50 pedras. Após 11.460 anos, restariam 25 pedras. Se encontrarem a cápsula com 30 pedras, estima-se cerca de 9.950 anos desde que foi selada. Olá, meu nome é Wellington e eu vou falar sobre o decaimento exponencial. Bom, em geral, em qualquer substância radioativa, cada átomo possui uma probabilidade P por unidade de tempo de se transformar em um átomo mais leve medido na radiação. O número médio de átomos que se transmutam em cada instante é P vezes N, sendo N o número de átomos presentes. Isso significa que a quantidade de átomos vai diminuindo com o tempo, descrita por uma equação diferencial de decaimento exponencial, cuja solução apresenta uma queda suave e contínua até zero.
A meia-vida é definida como o tempo necessário para a massa, ou então o número de átomos atingir cerca de 50% do valor inicial. Bom, e quanto maior a constante do decaimento P, mais rápida é essa queda. Todos os seres vivos no mundo Pokémon, plantas, humanos e Pokémons, absorvem carbono da atmosfera ao longo da vida. Assim, a proporção de carbono 14 para carbono 12 em um Pokémon vivo é a mesma encontrada no ar. Quando o organismo morre, por exemplo, uma árvore antiga utilizada para construir utensílios, ou um próprio Pokémon como o Aerodactyl, ele para de absorver carbono. Então, a partir desse momento, o carbono 14 começa a decair, enquanto o carbono 12 permanece estável. Comparando a quantidade de carbono 14 restante em uma peça fóssil com a quantidade padrão em organismos vivos, cientistas que estão representados pelo professor Carvalho nesse trabalho conseguem estimar a data da morte daquele organismo. O método funciona bem para objetos com idades até cerca de 5.580 anos por meia-vida. Como a massa X da substância é proporcional a n, ela também obedece a essa função exponencial. Olá, meu nome é Pedro, eu sou aluno do IMEC 11C e eu vou falar um pouco sobre as aplicações na arqueologia. A datação por radiocarbono é uma das ferramentas centrais da arqueologia moderna, permitindo determinar a idade de materiais orgânicos e relacioná-los a eventos culturais e ambientais. O método mede a quantidade de carbono 14 remanescente após a morte de um organismo. Os resultados inicialmente obtidos em anos AP são calibrados para corresponder a anos civis. É aplicada a madeira, ossos, carvão, sementes, fibras e conchas, sendo eficaz para até 50 a 70 mil anos. Um exemplo no universo de Pokémon são os restos de árvores antigas, ossos, preservados ou carvão de fogueiras e fósseis parcialmente orgânicos ligados em Pokémons pré-históricos como Aerodactyl. Além de datar objetos isolados, o método do carbono 14 também ajuda a entender o contexto completo de um sítio arqueológico, ou seja, ele não serve apenas para descobrir a idade de um osso, mas também para organizar a cronologia de camadas de escavação, identificar quando certos depósitos foram formados e comparar o tempo de ocupação entre diferentes regiões estudadas. Por exemplo, imagine que arqueólogos encontram restos em duas partes diferentes de um mesmo sítio. A análise por carbono 14 permite descobrir se esses materiais pertencem à mesma fase de ocupação ou se foram deixados ali em períodos completamente diferentes. Isso muda totalmente a interpretação histórica do lugar. Esse método também é essencial na identificação de restos humanos. A partir da quantidade de carbono 14 ainda presente, é possível relacionar cada ossada a um período histórico específico, ajudando a reconstruir quem viveu ali, quando viveu e até como diferentes populações se distribuíam ao longo do tempo. Trazendo isso para um paralelo com o mundo Pokémon, podemos imaginar laboratórios da região de Kanto, ou de Galar, usando o mesmo princípio para determinar a idade de restos de treinadores antigos, ruínas, fósseis ou vestígios de civilização mencionadas nos jogos. Assim como na vida real, o radiocarbono seria uma das principais ferramentas para reconstruir a história desse universo, revelando desde a origem de espécies ancestrais até o período de desaparecimento de culturas inteiras. Graças ao carbono 14, muitos aspectos do passado, antes totalmente desconhecidos, puderam ser revelados. Ele se tornou indispensável para compreender a evolução da humanidade, e no nosso cenário fictício, para entender também a evolução e as origens das espécies e civilizações do mundo Pokémon. Bom, meu nome é Caio Viana, sou do IMEC 11C e irei falar um pouco sobre os outros métodos da datação, iniciando pela categoria de datação relativa, que estima-se de um objeto é mais antigo ou mais recente que outro, sem fornecer datas específicas. Permite ordenar artefatos, fósseis e camadas estratigráficas. Seus principais métodos são a estratigrafia,
camadas inferiores são mais antigas que as superiores. Também temos a seriação, onde as mudanças de estilo cultural ao longo do tempo. E a datação por fluor, compara a quantidade de fluor absolvida por ossos enterrados. Agora falarei sobre a datação absoluta, que fornece datas específicas ou intervalos de tempo com maior precisão. Seus principais métodos são a dendrocronologia, que são a análise de anéis de crescimento de árvores, a termoluminescência, que mede energia acumulada em cerâmicas desde o último aquecimento. Também temos os traços de fissão, onde usa danos microscópicos causados pelo decaimento do urânio 238 e o potássio argônio e argônio, datam rochas vulcânicas. Logo por último, temos o arqueomagnetismo, que analisa partículas magnéticas em materiais geológicos.